Fala, fala, fala. Seja muito bem-vindo ao podcast Evolucionismo, cara. Podcast de número 13. Eu até tinha comentado aqui em um dos últimos que eu não ia postar um que eu gravei, um curto, mas acabei que eu postei. Acabou que eu postei. Foi o 11. E aí o 12, que eu falei que era o 11, na verdade era o 12 mesmo. Mas enfim, cara. Hoje é dia 9 de julho, domingo, exatamente às 23 horas e 17 minutos. 9 de julho de 2024. Eu não ia gravar esse episódio hoje, principalmente pela questão do horário, mas eu acho que eu sinto que é interessante eu gravar ele, levando em consideração pela linha de raciocínio dos últimos episódios. E outra coisa, cara, só abrir um parêntese aqui. Acho que nessa semana eu gravei uns 5 episódios. Ai, ai. Eu passei acho que 3 meses, 2 meses pra gravar um episódio. E aí, em uma semana já summonei 5. Spawnei. Spawnei 5 episódios. Ou foram 4, sei lá, ou 3. Mas mais de 3 com certeza foi. No mínimo 3. Nesse episódio eu quero falar sobre duas coisas. Mas o tema principal é sobre a mentalidade. A mentalidade sobre dinheiro, cara. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes de mais nada, quero fazer um levantamento, na verdade. Fazer um levantamento para depois eu mesmo vir de trás e sacar. Vou levantar a bola e eu mesmo vou chutar. Que é a seguinte: eu tomei um banho na estante antes de vir. Tô aqui nesse exato momento. O mesmo cenário de sempre, que é deitado em minha cama, tudo escuro, apenas a luz vermelha acesa, fraca, eu olhando para o teto, segurando o microfone. E não é esse microfone que você tá pensando aí. É aquele meu que tá no meio das pernas mesmo. Ai, cara. Ai, cara. E laia. Enfim. Tomei um banho, aí deitei aqui. E aí, antes de deitar, eu senti um cheiro assim do ambiente. E lembrei da minha ex. Lembrei da minha ex. Eu até pensei, cara, eu não vou ficar falando de relacionamento. Principalmente em relacionamento que já acabou. Nesse podcast. Mas, cara, é evolucionismo. Evolução não é só dinheiro, não é só pessoal, não é só comer mulher. Não, cara, relacionamento também. Inclusive o fato de comer mulher fala muito também sobre o fato de um fim de um relacionamento. Rapaz, eu percebo. Eu tive 2 relacionamentos, né? Acho que já comentei aqui, mas enfim, eu vou comentar novamente. Eu tive um que durou 4 anos and 3 meses. E teve outro que durou exatos 27 dias. 27 dias, cara. Ai, caralho. Adivinha o que eu sofri mais? Você deve estar pensando aí no plot twist dos 27 dias. Não, cara, foi o de 4 anos mesmo. Foi de 27 dias, na verdade, eu que acabei. Porque eu não quis ir pra frente. E também já não tava rolando nada. Na verdade, só queria comer ela, cara. Eu só queria comer ela e ela era extremamente gostosa e bonita. E aí, por esse fato, e além de tudo, ela queria namorar também. Aí eu disse, não tô fazendo nada. Mas não gostava dela, não,
Era só, de fato, eu só queria comer ela, cara. Com mais quantidade de comidas por semana. Mas enfim, eu fui honesto. E quando eu vi que o negócio ia pro Vasco, e ela também percebeu que ia pro Vasco, que eu não tava afim. Aí não quis alongar essa parada aí, só rolou só esses dias mesmo. Acho que foi 4 semanas e pouco. Aí nesse aí ficou de boa. Mas mesmo assim, né? Sempre tem aquela onda. Olha só que loucura. Nesse relacionamento que eu tive, que durou esses menos de um mês, eu saí querendo comer todo mundo. Toda mulher que passava na frente, eu queria inserir o meu órgão genital nela. E já a outra, o outro relacionamento, que durou 4 anos e alguns quebrados, assim que terminou, bicho, eu acho que eu passei uns 4 meses pra ficar com alguém. Eu simplesmente não conseguia nem levantar a hipótese. Acho que terminou em março. Não foi tudo isso, não. Acho que uns 2 meses. É. Terminou no iniciozinho de março. Na verdade, terminou no finalzinho de fevereiro. Mas pode dizer que foi oficialmente foi no início de março. E aí eu fui degustar uma vagina em meados de junho ou maio. Mas também depois disso, maio e junho, eu peguei inúmeras fêmeas. Aí depois, eu sempre fico nessa, cara. Esse é um padrão que eu acabo percebendo que eu tenho. Muitas das vezes ou eu vou pros dois extremos. Ou eu fico 6 meses sem ver um chibiu na minha frente, sem ver uma tcheca na minha frente. Ou então eu quero comer mulher todos os dias. Mas eu tô nesse período que eu tô agora. Acredito que eu tô encontrando meio termo nessa parada. Mas enfim, eu não vou me alongar muito nesse assunto de relacionamento, não. E também eu não vou ficar me lamuriando e falando: me volta que eu amo, filho do cabroco. Não. Não, cara. Não é isso. É pelo lado positivo. Esses últimos 2 podcasts, eles foram uma vibe bem negativa. Bem vascaína. Mas esse hoje, ele vai ser uma vibe mais de aprendizado. É uma vibe mais positiva, né? Não é aquela positivo de se deixar levar pelos sentimentos positivos do momento e achar que vai dominar o planeta. E aí, no outro dia você acabar o tesão e você brocha novamente. Não. É uma coisa mais realmente instrutiva. Principalmente pra mim mesmo. Porra, meu nariz tá entupido do nada. E tá coçando essa xalala. Enfim. Aí eu saí do banho. E aí senti um aroma, tipo assim, o cheiro mesmo do ambiente. E me lembrei, o cheiro me fez lembrar da minha ex. Não dela, mas tipo do cheiro da casa. E associei a imagem a ela. Obviamente, né? Se eu moro aqui há anos, há alguns anos, e ela vinha pra cá com uma singela frequência, obviamente que pra eu desvincular esta casa dela, da imagem dela, acho que levou anos. Anos não, mas meses. Mas enfim, essa não é a questão. E não é a questão também de se punhetar mentalmente em relação a isso.
A questão toda é que eu tive esse pensamento, lembrei dela, e aí eu parei e pensei o seguinte: que bom que tudo aconteceu como aconteceu. E aí, no mesmo momento, vieram alguns pensamentos. E aí eu pensei, eu vou falar isso no podcast. Que é o que, cara? Porque que bom que aconteceu tudo o que aconteceu. Que é assim, olha, eu não sei se você já passou por isso ou não, mas é, existe aquele tipo de relacionamento que começa tudo tão bom. E normalmente acontece assim, né? O relacionamento ele começa tudo a pétalas de rosas. Só que geralmente tende tudo ir para o caralho rapidamente, com 1 ano, 2 no máximo. E o relacionamento que eu tinha com minha ex, não foi dessa maneira. Houveram inúmeros altos e baixos, porém a convivência era muito boa. A gente tinha planos muito claros do que queria pro futuro, juntos, de viagem, de família, de o caralho, de tudo. E aquela história, né? Aquela vibe. Qual vibe? Aquela vibe de eu fiz meu planejamento inteiro da minha vida já contando com aquela pessoa. E aí quando essa pessoa vai jogar no Vasco, quando o relacionamento vai jogar no Vasco, ele é apresentado lá no grandíssimo gigante da colina, você fica meio atordoado. Você fica pensando, e agora, meu amigo? Mas normal, cara, normal. É até interessante que talvez você esteja passando por um término nesse exato momento, esteja procurando como superar a minha ex, como sobreviver a um fim de relacionamento. Cara, não tem essa, cara. Não tem essa parada. É tipo assim quando morrer alguém. É o mesmo fato. Morreu alguém. O que é que você faz? O que é que você vai fazer? Nada, cara. Nada. Mas assim, existe um protocolo que eu sempre usei com mulheres que eu queria esquecer e que de fato funciona, querendo ou não, que é: número um, apague todos os contatos, pare de seguir no Instagram, evite todas as formas de você lembrar que ela existe nas redes sociais e no seu celular. Número 2, jogue todas as coisas que você tem dela fora. Se você tem alguma coisa dela fora. Se você tem alguma coisa dela. Ou coisas que relembram, fazem você lembrar dela. Número 3, busque melhorar a si mesmo. Eu acho que esse é o ponto principal. E número 4, deixa o tempo passar. Basicamente é isso. E com certeza, cara, com certeza o sentimento, ele, não é que o sentimento acaba, mas o sentimento muda. Principalmente em relacionamentos dessa maneira. Que até que se prove o contrário, não houve traição. Nem da minha parte, com certeza, isso eu sei, que eu não fiz nada. E acho que nem da parte dela também. Eu realmente acredito, tenho 98% de certeza que não teve traição. Foi realmente desgastes. E de fato eu amava muito ela. Mas muito, cara. Do tamanho de 58 Thaís Carlas. Era o meu amor por ela. Porém, cara, acabou, cara. E assim, olha, eu tô falando isso aqui, na verdade, até pra essa pessoa, se você tiver aí. E geralmente eu acredito que o público desse podcast vai ser homem. Então, cara, eu lhe digo o seguinte: o sentimento ele nunca vai acabar. O sentimento ele vai mudar.
Tipo assim, o que eu vejo ela, o que eu sinto. É tipo, é como se estivesse tomando um choque. Na verdade, essa aí foi a primeira vez que eu vi ela depois do término. Mas depois acaba que você acostuma. Você meio que fica, de certa forma, indiferente. Isso aí eu tô dizendo que, levando em conta que seu fim de relacionamento foi dessa maneira. Não teve briga, não teve. Foi mais um desentendimento e um, um distanciamento de rota. Não só em sentido físico, de morar em lugares diferentes, mas também isso serve para sentidos de vida em si, do que se quer, do que se deixa de querer. Enfim. Então, se você tá passando por isso nesse exato momento, e você pensa, caralho, eu amava tanto aquela mulher, cara. Eu amava tanto aquela jovem. Eu não consigo nem me imaginar com outra mulher. Eu não consigo sentir nem tesão por outra mulher nesse momento que eu tô passando aqui. Cara, tudo vai passar, cara. Tudo vai passar, cara. E tudo passa. E como eu falei, o sentimento muda. É uma coisa assim de muita tristeza no momento, tudo. Aí depois que acaba é um momento de aceitação e depois ele se torna um sentimento de diferença. Tipo assim, é aquele sentimento de você para e pensa e diz, fazer o que, né, cara? Fazer o que, meu amigo? É isso. Mas como eu falei, eu tive o seguinte pensamento neste instante, quando eu me recordei dela. Por um belíssimo acaso, eu pensei o seguinte: que bom que aconteceu tudo que aconteceu, tantas coisas boas quanto as ruins. Que bom que o relacionamento foi dessa maneira. E que bom, cara, de verdade. Hoje eu posso parar e olhar pra trás e falar o seguinte: que bom que acabou. Porque assim, é como se hoje, você tá aí, nesse exato momento, passando por um fim de relacionamento. Você tem que entender uma seguinte coisa: a sua vida daqui pra frente, ela jamais será a mesma. E outra coisa, cara, não tenta voltar com ela, cara. Não tenta. Eu lhe digo do fundo da minha alma. Esquece, cara. Esquece. Deixa aí. Principalmente se foi ela que terminou. Simplesmente aceita e ponto final. Leve em consideração de como se fosse uma morte. De uma pessoa que você gostava muito e tudo, mas por mais que você queira, você não vai conseguir trazer ela de volta. E o fim de relacionamento é basicamente isso aí. Porque 99,999% das vezes que se tenta retomar um relacionamento, geralmente, cara, você acaba destruindo tudo que foi de bom, todas as partes ainda aproveitáveis na relação, e você se magoa muito mais ainda. E passa por certas coisas que você gostaria de nunca, nem o seu inimigo viver. Nunca ver o seu inimigo passar por certas coisas. Eu não tô nem falando por mim, porque eu nunca voltei com ex. As 2 vezes que eu tive a possibilidade, eu não voltei. Inclusive, eu me lembro muito bem, e é uma parada muito difícil, cara, porque assim, eu me lembro muito bem que assim que terminou, parei de seguir, o diabo apagou as fotos, tudo. Aí eu fiz todo aquele protocolo, joguei tudo fora. Tinha presente, eu joguei o caralho, era muita coisa. Era tanta coisa que eu fui na casa dela. E ela não tava aqui, né? Eu já tinha ido estudar. Levei as coisas e deixei na casa dela. Deixei lá com a mãe dela. Levei um saco grandão. Caralho, eu nem lembrava disso. Caralho, que cena do caralho, hein, cara. Que cena.
E assim, eu era, querendo ou não, tinha muita convivência já com a mãe e com a avó dela. E aí, a avó dela me gosta. Eu sinto, até hoje na verdade, quando eu vejo na rua, a avó e a mãe dela, quando me veem na rua, fala comigo, e eu sinto o carinho das duas, principalmente da avó dela. Aí eu lembro que eu fui levar as coisas na casa dela. Aí cheguei lá com a sacolinha, aí entreguei. Aí a mãe dela segurando pra não chorar. E aí a avó dela também, e a avó dela acabou chorando. É, cara, mas é essa parada aí, cara, é essa parada aí. A vida, ela é muito mais além do sentimento e daquela história de conto de fada. Existe toda essa parte aí do sentimental. Ah, que triste que acabou e tudo. Mas existe toda a parte também prática e toda a parte racional da parada. Tá ligado? Você tá ligado? E a parte racional diz que, até a emocional hoje em dia, mas principalmente a racional, ela diz que foi o certo a ser feito. E se você tá passando por isso nesse momento, entenda, cara, foi o certo a ser feito. E como eu disse, entenda principalmente nesse exato momento da sua vida, que tá doendo e tudo. Daqui a 3 anos, daqui a 6 anos, 10 anos, você vai olhar pra trás e vai dizer: caralho, cara, que loucura, bicho. Imagina só se eu tivesse continuado naquela vida. E olha a diferença, o tanto que eu evoluí. Olha só o tanto que eu evoluí, principalmente por causa disso. Porque olha só, se você aí tá roliço, se você tá quebrado, se você tá, cara, querendo ou não, você vai conseguir, você vai ter que evoluir. Por sei lá, por cima de pau e pedra, você vai ter que evoluir. Porque você não evoluir vai doer muito mais do que você continuar do jeito que tá. Não, na verdade é isso mesmo. Você não evoluir vai doer muito mais do que você deixar de estar como tá. Essa é a frase. Você buscar evoluir de fato. E aí, como eu falei, eu olho pra trás e agradeço de fato. Porque hoje, cara, eu ainda não tô da maneira como eu gostaria de estar. Inclusive, esses últimos 2 podcasts, eles deixam muito evidente, principalmente o número 11, que existe muita coisa a ser trabalhada. Muita coisa a ser trabalhada internamente. E todo mundo tem. Todo mundo tem. E é justamente por isso que eu digo que foi a melhor coisa que me aconteceu. E provavelmente, se você está passando por isso nesse exato momento, você vai entender isso. Talvez não agora, mas... E talvez isso aqui sirva como uma conversa de um amigo que quer o bem do outro. Talvez você não tenha esse amigo pra chegar e ter essa conversa com você. E é foda também, porque o cara que é homem, ele dificilmente ele chega e conversa sobre as coisas. Tava até pensando aqui. Meu primo é o cara que eu mais... É a única pessoa, na verdade, que eu mais me abro lá ele. Mas é a pessoa que eu mais... que eu converso sobre coisas, sobre ideias, sobre valores, sobre esses assuntos mais profundos. Inclusive tem coisas também que eu falo só pra ele. Eu sei que é um papo bem homossexual, mas não é, cara. É realmente uma parada, uma coisa que evidencia o quanto os homens tem poucos caras que você pode confiar e falar. Por quê?
Como eu já falei, eu já citei aqui, daquele amigo que eu tinha há muitos anos e tudo, e tinha uma amizade, quase um irmão, e hoje não tenho mais amizade com esse cara. Não tenho. Pra mim é como um estranho. Eu até evito. Então, o foda é isso, porque o cara ele sempre pensa. A mulher ela consegue fingir mais, o cara não. O cara, se ele não consegue mais ter uma amizade com o outro, ele simplesmente esquece daquele cara lá, sabe? Foda-se. E aí eu acho que por isso que os homens não conseguem também chegar e ter um papo mais profundo, filho. E além de tudo, se você chegar e conversar sobre, eu tô sentindo isso, eu tô com aquilo, ela me deixou isso. Aí todo cara que vai chegar, toda mulher vai chegar e vai dizer, larga de viadagem, seu inseto, seu rato. Por isso que ela te deixou. Aí por isso que os homens eles tendem a ficar só quieto lá e tancar tudo. Você tem que tancar tudo. Mas enfim, eu tava só dando um exemplo. Esse meu primo, eu falo muitas coisas, eu converso muitas coisas com ele. Principalmente quando a gente vai correr, a gente conversa sobre muitas coisas sobre a vida. E é tanto que eu pego uma mulher. Pego não. Já peguei, mas eu pego assim, volta e meia eu ainda pego. Uma das figuras que mora lá no apartamento que ele mora também. E ele não sabe disso. Eu nunca cheguei nem perto de comentar. Ele nem imagina. Porque eu não sou do tipo de cara que fica. Eu evito ao máximo dizer, eu comi não sei o que. Eu passei o pênis em outra figura ali. Aquela ali eu já passei a bilola nela. Eu acho meio broxa. Geralmente quem fala muito de que comeu não sei quem, de que passou a pique não sei quem, de que fez isso, fez aquilo, geralmente ela tá fazendo pouquíssimo sexo, cara. Pouquíssimo. Caralho, vai dar 20 minutos, vai dar 30 minutos de podcast e ainda não fui pro assunto principal do podcast. Caralho. Mas enfim, tá dentro do roteiro mental que eu acabei de criar. Mas enfim, o fato de você estar passando por um fim de relacionamento, hoje não entender, mas no futuro você entende. Cara, graças a Deus que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Porque assim, você vai ter que abrir o seu armário cheio de esqueletos escondidos lá. Eles vão cair e você vai ter que dar. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que... Agora você vai ser colocado de frente a frente com vários traumas que você tinha e que você nem lembrava. Várias coisas que você acreditava que deixaram de fazer sentido na sua cabeça. Várias paranoias, várias crenças erradas que você tem sobre tudo, sobre relacionamento, sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre as mulheres, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre a vida, sobre você e seus pais, você e sua mãe, você e seu pai em si, você e sua família. Tudo. É um choque de realidade inacreditável. E aí muitos homens, eles optam pelo escapismo. E aí o escapismo, geralmente o homem ele vai pro álcool ou vai pra droga. E por isso que muitos homens vão pra, 85%, dado tirado do meu cu. Mas com certeza é isso, se não for isso, é bem próximo disso. 85% dos moradores de ruas são homens. Porque é o cara que ele... Geralmente eles estão lá por causa de mulher. Que o relacionamento não deu certo e aí ele teve que ser... Ele foi colocado frente a frente com todos os problemas, as sombras, os traumas.
e todo o caralho que ele escondia dele mesmo, não dava mais pra esconder. E a parada é forte, cara, é forte. Só que aí é o que é que deve ser feito. É você encarar. E ir mudando e alterando na medida do possível. Então, assim, eu percebo hoje em dia que muitas das crenças que eu hoje, tipo assim, olha, para mudança de uma crença, existem alguns, eu percebo que existem alguns passos. Principalmente, sei lá, número um, você reconhecer que aquela crença ali existe. E o que é uma crença? É uma historinha que você conta pra você mesmo. Tipo, por que que eu não consigo emagrecer? Ah, por isso, por aquilo. Ou às vezes não tem uma história por trás, mas tem um sentimento por trás. Mas o sentimento ele sempre vai ser atrelado a alguma história. Enfim, aí você vai perceber o que é que você fala pra você mesmo quando você tá fazendo essa coisa errada aí, pra você permitir que essa coisa seja feita. Número 2, você aceitar. Você tem que reconhecer, você tem que aceitar. Você tem que aceitar que aquilo ali é daquele jeito, cara. Eu tenho que aceitar que eu tenho, hoje em dia, na verdade a minha vida inteira até hoje, eu tive problema em relação a comida, em relação a dinheiro, em relação a pornografia. E são os instintos básicos: alimentação, reprodução e e sustento. Não é sustento, mas enfim. Alimentação, alimentação, reprodução e sobrevivência, que é o dinheiro. O dinheiro é sobrevivência. Enfim, cara. Então, tenho que aceitar que tenho esses problemas. Tenho que reconhecer, tenho que aceitar. E aí, o terceiro passo é não se identificar com esses fatos aí. Que é justamente quando eu falo que hoje eu tenho esse problema. Porque se você diz, eu tenho esse problema, eu sou dessa maneira, cara, isso fica muito mais difícil. Você não falar isso, ainda é difícil você mudar. Muitas das vezes. Mas se você falar isso, você tiver realmente essa crença muito clara de que você é um roliço, de que você é pobre, você vai morrer pobre e tudo, diabo, fica bem mais difícil. Então você não pode se identificar como nada, cara. Nem como pobre, nem como gordo, nem como broxa, nem como o caralho que seja lá. Preenche essa lacuna da maneira que você quiser. Você não pode se identificar com essa parada aí. E por último é ressignificar. Você tem que ressignificar. Porque nada na sua mente pode ser apagado. Eu percebo hoje muito que nenhuma crença ela pode ser simplesmente excluída ao meu bel prazer. Eu tenho uma crença de incapacidade de que eu possa ganhar determinado dinheiro por mês. Essa crença ela não pode ser excluída no foda-se. Ela tem que ser substituída por uma crença possibilitadora de que eu posso evoluir e tudo, e de que eu consigo evoluir. E principalmente como buscando informações de como fazer aquilo ali,
Então, informações técnicas para você se capacitar a fazer, a se sentir capaz de fazer aquilo ali. E agir, e através dos pequenos resultados que você vai tendo, você vai se sentir cada vez mais preparado para aquilo ali. Isso que eu vejo, isso que eu acredito. Eu cito muito exemplo de que o Bahia, eu acredito que o Bahia vai ter um bom campeonato brasileiro. Nesse momento está na 7ª rodada e o Bahia é segundo colocado com 14 pontos ao lado do Flamengo. Eu não sei como é que vai terminar o campeonato, mas nesse momento tá assim. Pode ser que o time vá pro caralho, mas enfim. Porque nas primeiras rodadas o Bahia ele já teve um choque de realidade positivo. Então ele ganhou do Fluminense, ele ganhou do Grêmio, ele ganhou do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Ele quase ganhou do Atlético Mineiro, empatou, mas foi um bom jogo. Ganhou do Bragantino, tudo time forte. Então, os caras, eles vão perceber, cara, a gente pode. Inclusive nos bastidores, é sempre aquela história, vocês podem mais. Rogério Ceni falando. Pra acreditar que o time pode, que vai estar no topo sempre. Enfim. Os pequenos resultados, eles lhe dão uma base para você ter autoconfiança de se permitir evoluir. Aí agora linkando pro principal tema do podcast, nesse último episódio eu falei sobre que eu tô devendo, sei lá, quase R$ 2.000 no cartão e tudo. Que eu tenho 300 e poucos reais, mas tenho 520 a receber. Tenho mais possivelmente 2 shows de 300 para fazer e receber, ou seja, mais R$ 600. Então isso dá 600, 900 mais 500 dá 1.400. Então, pelo menos aí R$ 500 eu tô no melhor dos cenários, eu ainda tô com R$ 500 negativo. Só que isso aí é espalhado no mês, né? Nos meses. Pro mês que vem, para terminar esse mês e pro mês que vem, basicamente eu tô com. Eu acredito que eu vou ter esse dinheiro. Mas mesmo assim, aquele fato que aconteceu, que eu citei no podcast número 10, se eu não me engano, que eu falei que eu tava todo feliz e tudo, tinha comprado um frango. E aí eu fui e coloquei, ia colocar o frango no congelador, porque não tinha limão para temperar no momento. E aí o que aconteceu? Eu fui limpar o congelador, e aí eu peguei e dei uma martelada na faca para tirar o gelo, e acabei furando o congelador. E aí eu sabia que ia ser um dinheiro para eu gastar ali. Dinheiro esse que eu não poderia gastar nesse momento. E aí, e também onde é que eu ia achar o cara para consertar e tudo. Mas acabou que consegui resolver. É o tipo de problema que você vê que você realmente virou adulto. Olha o problema. A minha geladeira tá com defeito. Tenho que procurar um cara para resolver. E nesse momento, eu não procurei ninguém, cara. Não procurei meus pais, eu não procurei ninguém. Eu nem comentei com ninguém, na verdade. Simplesmente fui lá e resolvi. Coloquei no cartão, coloquei pra frente, né? Mas, enfim, é isso aí. E o cara cobrou R$ 300. No final ficou 350, na verdade. Mas, pelo menos a geladeira tá boa.
Isso é o que mais importa. Porque no momento que a geladeira não tava funcionando, eu ficava só imaginando, caralho, bicho. Querendo ou não, a minha evolução, ela parte também do ponto onde eu tenho uma geladeira para eu fazer a minha comida, para eu me alimentar melhor, para eu cozinhar a minha comida da semana, para eu guardar as carnes no congelador para durar mais tempo. E sem uma geladeira fica muito mais difícil. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que comer no mesmo dia. Mas aí o cara veio, consertou. No primeiro momento deu um problema lá, ele teve que vir para reparar de novo. Isso foi ontem, no sábado. Ele veio de manhã e ajeitou. E aí desde ontem tá funcionando de vento em polpa. Tá, sucesso. Eu já coloquei as coisas lá, já limpei a geladeira, tá, tudo sucesso. Congelando tudo certinho. E aí é isso, cara. Um dinheiro que eu não esperava gastar nesse momento. Mas ele foi bom. Por quê? Porque aquele momento que eu parei e pensei, caralho, bicho, vai ser essa porra, sério mesmo. Não aguento mais. Eu não quero mais ficar só nesse dinheiro que eu dos shows, que é pouco, cara. É pouco. E eu não quero também ficar dependente de ter que só lucrar quando tiver dinheiro do show. Até lá, não ter a mínima possibilidade de alavancar isso. Porra, porque assim, bicho, olha só. Eu, na minha adolescência, no meu início da fase adulta, a minha intenção era ganhar muito dinheiro, cara. Só que aí você vai tentando uma coisa, dá errado, você tenta outra, dá errado. E geralmente não é que deu errado, é que você desiste. Muitas das vezes porque seus pais começam a apertar sua mente. Só que aí não, a questão é essa, não tem essa de você ficar se vitimizando, cara. Isso aí é conversa de perdedor. E não tem isso. Principalmente pro homem, não tem a possibilidade de você ficar só se lamentando e não agir sobre. Tem, ou você dá certo ou você dá certo. E isso é bom porque é justamente o que eu falei sobre o relacionamento. Ele lhe coloca frente a frente com muitas das coisas que você precisa mudar. Você necessita mudar. E outra coisa, não tem essa de você ser feliz na zona de conforto. Você pode achar que você vai ser feliz vivendo o dia todo baseado em prazer. Então você come o que você quer, você bate o tanto de punheta que você quer, você dorme a hora que quer, você acorda a hora que quer. Mas por incrível que pareça, e por mais contraintuitivo, esse é o momento onde você mais se sente mal com você mesmo. Onde as comidas já não fazem tanto efeito. Então uma pizza que seria extremamente gostosa deixa de ser gostosa no quarto dia que você pede. O fato de você já estar ficando mais roliço já abala sua autoestima. Então a roupa que dava hoje não dá mais. A camisa que ficava caída sobre você hoje ela já fica apertada. E isso é uma porra. Isso é muito ruim. Isso é bem ruim. Então, quanto mais você vai trilhando o caminho do prazer a todo custo, mais próximo do surto e da autodeletação você tá. E chega um momento que nada mais vai lhe satisfazer. O seu nível de prazer, o seu nível de conseguir prazer, conseguir desfrutar do prazer, já não é a mesma coisa. É a mesma coisa assim, se você passa um dia inteiro sem comer nada e chega à noite você pede uma pizza.
essa pizza ela pode ser a pior da cidade. Mas pra você vai ser a mais gostosa que você já comeu nos últimos meses. Agora, se você já comeu de manhã, você comeu meio-dia, comeu de tarde, tá com a barriga cheia já. E aí chega uma pizza, a mais gostosa da cidade. Você come um pedaço, dois pedaços, e você já fica com a barriga ruim já. Você diz, não, 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 quero mais não, quero mais não. É justamente isso. Porque o seu nível de absorção desse prazer já está extremamente curto. Você já não consegue mais absorver esse prazer. Isso e o corpo é muito maravilhoso. Porque o corpo humano, ele se autorregula. Ele se regula de uma maneira que sempre buscando a autopreservação. Porque se não fosse assim, sei lá, os caras já tinham se matado já. Os caras não, as pessoas em si. Ai, caralho. Mas enfim, paizão. E aí esse episódio da geladeira, ele me tirou da zona de conforto. De pensar o seguinte, cara, se eu não mudar agora, meu nariz foi pro Vasco. Até levantei aqui. Aí, enfim, aí esse foi um sinal que eu pensei o seguinte: se eu não mudar agora, o próximo sinal vai ser um sinal muito mais pesado. Aí eu preferi não pagar pra ver. E aí foi o que eu comentei neste episódio anterior, o episódio número 12. Que eu falo que financeiramente eu tô quebrado, cara. Só que eu já percebi que são os meus pensamentos, minhas crenças sobre dinheiro. Por exemplo, vou falar algumas crenças que eu percebo hoje. A crença de que eu não vou conseguir. Por exemplo, um dos serviços que eu faço é design. Aí a crença de que eu vou fazer o design e o cliente não vai gostar, e de que eu não vou ter cliente nenhum, e de que eu não vou saber fazer o design tão bem feito. Aí eu tenho outra crença também de que quando eu começar a ganhar dinheiro eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que ter um contador. Aí vem lembranças também do passado, de meu pai falando que todo rico é vagabundo, minha tia falando que coisinha enricou porque roubou. Então assim, isso aí é a coisa mais normal do planeta. Só que as pessoas geralmente elas só veem o fruto, elas não veem a semente. Então o fruto eu tô devendo R$ 1.900. Tô com um saldo de pelo menos aí R$ 900 negativo. Mas isso aí é só o fruto. A semente é o quê? Justamente essas coisas que eu acabei de falar. O sentimento de não merecimento, que vem de onde? Vem de altíssimas críticas que eu tive no passado dos meus pais, principalmente da minha mãe, dela insistentemente falar que eu não ia conseguir fazer as coisas e de que eu não fazia nada certo. E de você ter a sensação que ela tem a expectativa negativa de que você não vai pra lugar nenhum. Entendeu? E aí, assim, todas essas coisas que eu acabei de falar são fatos, não são lamuriações, não são mimimi. Todas essas histórias, tem até uma frase que eu vi hoje: nenhum pensamento mora gratuitamente na sua mente.
nenhum pensamento, cara. Então, se você pensa X coisas sobre determinado assunto, então isso aí ele vai acabar se concretizando mais cedo ou mais tarde. Se você pensa, ah, todo rico é X, toda mulher é Y, X coisa é Y. Mais cedo ou mais tarde, isso vai se concretizar pelo simples fato de que as crenças e todos os paradigmas, toda essa estrutura mental, ela serve como lentes e como permissões e proibições do que você deve ou não fazer, de como você deve ou não agir, o que você pode, o que você não pode, o que é que você merece, o que é que você não merece, quem é você, quem não é você. Então, se você é tímido, se você é extrovertido, tudo isso é crença, cara. Tudo isso é crença. Tudo isso parte de um momento na sua vida que você ouviu alguém falando, principalmente seus pais, ou pessoas que para você eram importantes. Então você pegou ali, ou pelo exemplo, número um, pelo exemplo, número dois, pelas palavras mesmo, pelas orações, tipo, seu pai chegar e falar, ah, todo rico é vagabundo. Ah, empresa é coisa que acaba com a vida da pessoa. É, a sua tia falar, ah, seu, não sei quem tá podre de rico, deve estar roubando. Então essa é a maneira oral de falar, oral de você, através das palavras, você adquirir essas crenças que vão ficar ali rodando na sua mente como um programa, como um vírus. Esse é um vírus, cara. Sua programação mental, ela tem um vírus. E aí, como é que esse vírus ele se efetua? Como se ele se efetiva de fato? Através daquele momento onde você precisa fazer determinada coisa, mas você não consegue, ou você procrastina, ou você faz e dá errado, ou você faz da maneira mais burra possível, ou você sai de si. Enfim, é aquele momento que você se sabota, em que você sabe que tem que fazer as coisas e você não faz. E quando você faz, você se sente extremamente mal. Por quê? É como se você estivesse traindo você mesmo. Tipo assim, quando seu pai diz que todo rico é vagabundo, se você se torna um rico, você automaticamente vai perder o amor do seu pai. E você pode ter 10, 20, 30, 50 anos. A mente, ela não trabalha com o tempo. Então a sua mente infantil, ela, querendo ou não, ainda está aí. Uma parte dela. Então você ainda preza pelo amor do seu pai. Por mais que isso aí seja um- uma necessidade de uma camada muito baixa de personalidade. Mas, inconscientemente, e quanto mais inconsciente você tá, mais emocional você age, menos você tende a observar seus pensamentos e suas crenças agindo. Enfim, e aí é isso. E aí eu percebendo que estava extremamente errado muita coisa e buscando dar um basta nisso, eu tomei algumas atitudes. A primeira foi, na verdade, fazer aquele processo de interrupção de ciclos negativos. Então, a última vez que eu bati uma punheta, que eu fiz um PMO, foi na sexta-feira, mas dessa vez foi conscientemente. De certa forma foi consciente. Aí no sábado, que foi ontem, eu já não bati.
Passei longe disso, mas aí me permiti comer o tanto que eu quisesse e o que eu quisesse. E aí hoje no domingo, jejum, que já tá acabando o dia, né? Acabou o dia já, né? E eu cheguei e fiz o jejum. E aí amanhã, na segunda-feira, eu vou fazer o jejum novamente. Isso aí eu tô dizendo que é um protocolo que eu faço pra mim mesmo. E que sempre funciona. Pra eu sair da vibe péssima que eu fico. Depois de muitos dias com hábitos negativos. E aí depois de 7 dias, que eu faço 2 dias de jejum, no caso. Amanhã é o segundo dia de jejum. E aí na terça-feira eu faço uma refeição leve. E aí na quarta e na quinta eu faço o jejum novamente. E aí na sexta eu faço de novo o jejum, a refeição. Geralmente nesse período aí eu perco uns 8 quilos. Mas não é 8 quilos de 8 quilos. Geralmente é o inchaço. Eu só elimino o inchaço que eu tava antes. Basicamente. Alô, alô. Não, pra você que não tava gravando. Enfim. Aí implementei esse protocolo, né? Outra coisa, peguei um caderninho e coloquei o tanto que eu quero fazer de dinheiro até determinado dia. Eu coloquei uma meta relativamente baixa, mas uma meta que eu consigo acreditar que eu vá de fato conquistar. E aí eu coloquei também os passos que eu vou fazer para atingir essa meta. E aí a outra coisa que eu fiz foi pegar aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária, que eu tenho esse livro já tem uns 4 anos e eu nunca tinha lido. Eu sempre começava, parava, começava, parava. E hoje, de 4 horas da tarde até, sei lá, 1 hora atrás, eu peguei e li ele de uma vez só. Que realmente era uma coisa que estava extremamente me incomodando. E aí, através da leitura desse livro, uma leitura de certa forma rápida, de certa forma superficial, mas muitas das coisas eu fui anotando, eu fui percebendo em mim. Muitas das coisas eu já sabia, muitas coisas eu ainda não sabia, muitas coisas eu sabia e não lembrava mais. Caralho, os muriçocas aqui estão me matando, pá, porra. E aí eu quero fazer um exercício aqui de fixação pra mim mesmo, mas também vai servir pra você aí que... porra. De certa forma vai servir pra você de alguma maneira. Você não quer ler o livro por agora, mas eu vou comentar aqui por cima que ele fala sobre os... Caralho. Alô, alô. Ele fala sobre tudo isso que eu falei, sobre as crenças e como as crenças podem fazer com que você passe a vida inteira nessa briga contra sanguessugas malditas. E aí ele fala aqui sobre os arquivos de riqueza. Os arquivos de riqueza seriam basicamente novas crenças que você precisa e que você pode começar a acreditar e que elas lhe trarão resultados muito melhores do que as crenças que você tem agora. Porque se as suas crenças fossem positivas e fossem lhe dar bons resultados, você já teria bons resultados no exato momento de agora. Enfim, são 17 arquivos. Vou começar aqui, ó. Arquivo número 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio minha vida. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida... Caralho, bicho, eu esqueci de como é que lê. Vou começar de novo.
Arquivo número 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então, justamente isso. Você sempre viver a deriva. Você nunca propõe nada. Você não tem metas, você não sabe para onde sua vida está indo, você não sabe como é que vai, assim, ninguém vai saber como é que vai estar daqui a um ano. Mas você pode chegar no papel e escrever como é que eu quero estar daqui a um ano. Entendeu? Não necessariamente você vai estar dessa maneira. Porém, se você não escrever nada, você vai viver a deriva e vai vir coisas aleatórias para você. E geralmente coisas nada agradáveis. Dificilmente você vai viver aleatoriamente e você vai ter um futuro interessante. Dificilmente. Praticamente impossível. É como se você jogasse. É como se você quisesse ganhar na Mega Sena, mas você sequer joga na Mega Sena. É basicamente essa analogia. É a analogia de que você vai estar andando e do nada vai cair um bilhete premiado no seu pé. Enfim. Então esse foi o arquivo número 1. Tô passando aqui pra frente. Arquivo de riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Isso aqui eu posso falar por mim mesmo. Esse ano inteiro eu tava sempre pensando, caralho, eu quero ganhar o dinheiro aqui pra eu conseguir me manter. Sei lá, pode ser o mínimo possível. Conseguindo me manter, eu já vou estar feliz. E eu quero começar a vender as coisas na internet. E sei lá, eu não sei se vai dar certo, mas se der certo, também eu aceito aí vir o que der, o que eu consiga só me manter. É sempre aquela vibe de pedinte, entendeu? Aquela vibe de socialista, de petista. Não que o bolsonarista seja o positivo também, mas enfim, foda-se os dois. Mas é aquela vibe de mendigo, cara. Aquela vibe de que você tá sempre precisando de alguma pessoa para lhe manter. Aí você entra nas coisas já com aquela vibe errada. A vibe de que você não quer ganhar, você quer não perder. E é diferente, totalmente diferente. Enfim. Arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Esse aqui eu me identifico 100%. 100%. Porque eu pensava o seguinte: eu quero ser rico, eu vou ser rico. Eu tenho essa certeza que eu vou ser rico. Mas nunca chegava e dizia: eu vou realmente ser rico. Eu me comprometo a ser rico. A passar os dias trabalhando, passar os dias estudando, melhorando, aprimorando. Não. Era aquela vibe: eu vou ser rico. Mas aí, de março até junho, início de junho, eu trabalhei, sei lá, 5 dias de 150 dias. Então, quer ser rico? Quer porra nenhuma, cara. Queria nada. Queria mesmo era bater punheta, comer e ficar zapeando na internet, vendo bobagens. Mas justamente o fato de você não saber o que é que você quer da sua vida, e às vezes você nem precisa saber o que é que você quer. Muitas das vezes você nem precisa saber o que é que você quer. Você simplesmente precisa definir o que você quer e agir conforme o que você definiu. Buscar
realizar isso aí. Caralho, bicho. Tá foda. Enfim. Então não é você dizer, ah, eu quero ser rico. Não, é você agir em prol de ganhar dinheiro e de fazer aquilo acontecer de fato. Enfim, bora ver aqui. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Isso aqui já é basicamente o que eu falei no anterior. A própria pessoa pobre, a pessoa da mentalidade pobre, pra ela ter um Celtinha, ela ter um casebre alugado e ter ali uma salsicha para comer, já tá de bom tamanho. E não é demérito, ou muito menos não é mérito isso aí. É simplesmente é o que é. Todo mundo quer ser rico. Isso aí é inegável. Todo mundo quer o poder de poder fazer o que quiser. Mas muitas vezes, justamente por causa das crenças, a pessoa diz, ah, qualquer coisa aqui serve, eu não quero tanto. Não quer o quê, cara? Não quer o quê? Como eu falei, eu parando e pensando, caralho, eu queria tanto ter um carro. Esses dias eu tava pensando isso. Uma semana atrás, 2 semanas atrás. Então não existe esse negócio. Porque dinheiro, ele não é só uma moeda de troca. O dinheiro, ele vai lhe trazer liberdade, ele vai lhe trazer experiências. Você poder viajar, conhecer lugares. Ele vai lhe trazer experiências também com outras pessoas. Aquela história de que a mulher é interesseira porque quer o homem rico. Caralho, bicho. E graças a Deus, tomara que realmente todas as mulheres queiram homens ricos. Que aí vai só assim o cara vai sair, tirar a bola suja lá do colchão e vai levantar pra fazer alguma coisa. Porque imagina só, você aí medíocre e você acha uma mulher também medíocre assim como você. E aí você vai viver 2 medíocres pro resto da vida. Obviamente que você não tem que ficar com uma mulher vagabunda, que ela só quer você por causa do seu dinheiro. Ela não tem valor nenhum. Ela é simplesmente uma aproveitadora que a qualquer momento ela vai surrupiar tudo que você tem. Não, cara. É uma mulher também de valores bons, de honestidade, de que quer crescer também e tudo. Não é aquela mulher carreirista também, mas é uma mulher... Enfim, cara, é uma mulher boa. É uma mulher boa. Ponto final. Esse não é o foco nesse podcast. Arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade, cara. Você vê um cara passando de carro importado na rua. Geralmente, a pessoa mediana ela vai pensar, sei lá, da puta daquele ali, certeza roubou de alguém. Ou que certeza tá sonegando dinheiro. Pode ter certeza aí que faz coisa errada por trás. Que ninguém consegue ficar rico desse jeito, sem ser roubando. Tá entendendo? Isso é um pensamento desse aí vai fazer a pessoa prosperar na vida? Não, cara, não vai. E assim, olha, isso aqui, essa pressuposição aqui, ela é bem interessante, mas ela tem que ter um certo cuidado. Nem ao céu, nem ao inferno. Você nem pode demonizar a pessoa rica, dizer, esse infeliz, esse maldito, ladrão, desgraçado, por isso que o mundo tá assim. Porque ele tem muito e muita gente tem pouco. Não, isso aí tá errado. Você tá pensando de forma errada. E também você não pode chegar do outro jeito e ficar igual aqueles caras que ficam mamando a bola de Flávio Augusto, de Elon Musk. Aí fica mamando o bilionário.
E aí fica naquela onda de empreendedor de palco. E esses caras nunca vão pra frente, porque nunca vão pra frente, porque eles ficam sempre idolatrando esses empreendedores aí de palco. Ah, não sei quem é bilionário. Ah, como eu queria ser como ele é perfeito e tudo. Não, cara, não. Você também pode. Você pode pegar o exemplo dele, do que ele fez de certo, de que errado, do que fez de errado, e buscar fazer parecido, bem próximo, só que da sua maneira. Só que os princípios que são imutáveis para todo mundo, você vai seguir a risca. Ponto final. Sem mais nem menos. Aí, ó, arquivo de riqueza número 7. As pessoas ricas buscam a companhia dos indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Isso aqui é muito verdade. É muito verdade. E justamente por isso que eu andei cortando a maioria dos amigos que eu tenho. Porque são todos fracassados. Todos fracassados. Reflexo do que eu sou ainda. E do que, principalmente, do que eu era. São caras fracassados, de índole duvidosa. Aquele amigo que eu falei que era como um irmão pra mim. Hoje, eu não quero ele perto de mim. Justamente pelas crenças que ele tem. Pelas coisas que ele fala. Cara, é como ele disse. Se um pensamento ele não mora gratuitamente na sua cabeça, você tem amigos que têm resultados negativos. Obviamente, esses resultados negativos, eles vêm de crenças negativas. Então, essas pessoas negativas, elas vão vomitar todas essas crenças delas em cima de você. E quando você começar a evoluir, sei lá, fisicamente, espiritualmente, fisicamente, falei fisicamente 2 vezes, mas enfim, mentalmente e financeiramente, principalmente financeiramente, elas vão cagar na sua cabeça. E elas vão sentir inveja. E isso aí é uma parada que praticamente 100% das pessoas têm. E se você olhar bem pra você, você vai sentir que você tem também. Eu sinto que eu ainda tenho. É uma coisa que eu trabalho em mim. E eu já observei. E é aquela parada lá, de reconhecer, de aceitar e tudo. Mas se você age como um macaco e só vê o impulso e age em cima do impulso, você vai ficar pro resto da vida dessa maneira aí. Com seus amigos medíocres, com uma mulherzinha medíocre que vai se embarangar a qualquer momento. Aí você vai criar uma família medíocre. Aí você vai levar o resto da vida esse círculo maldito, esse ciclo vicioso maldito. Você vai passar pra frente. Não, cara. Não tem essa. A amizade. Ah, só tava do meu lado na pior, agora que tá na melhor me abandonou. Pau no seu cu, cara. Eu quero que você se foda. Justamente porque eu lhe abandonei que hoje eu tô na melhor. Não tem essa, cara. Não tem essa. Isso foi uma coisa que eu demorei a entender. Não demorei, mas a aceitar eu demorei. De que pra eu evoluir de fato, eu vou ter que deixar esses amigos de lado, cara. Eu vou ter que deixar pra trás. No máximo dar um oi e pronto. Ponto final. Não vai conviver comigo, cara. Não vai e não pode. Porque é como se você tivesse um terreno todo sujo. E aí você diz, não, eu vou construir um castelo nesse terreno. E aí você começa a limpar o terreno. E aí você limpa o terreno todinho. Aí começa a fazer a base do terreno. Aí quando você pensa que não, vem seu amigo lá com uma caçamba de bosta e derrama tudo em cima do seu terreno. Aí você tem que limpar tudo de novo. Vai dizer, meu amigo. Você leva tudo na esportiva. Aí limpa tudo de novo. Aí depois vem ele com uma carreta de merda e derrama uma carreta de fezes no seu terreno.
E aí você vai ficar até quando? Você constrói, ele destrói. Você constrói, ele destrói. E outra coisa, cara. A melhor ajuda que você pode dar a outra pessoa é a sua ausência. Porque às vezes, você se afastar e você prosperar, a pessoa ela vai pensar, caralho, tô aqui, minha vida tá uma merda. Se ela quiser ficar no ressentimento, pau no cu dela. Mas se ela parar e perceber também, ela vai ver que ela também é uma bosta. E não adianta. É melhor duas pessoas bem longe uma da outra. Isso vale pra relacionamento, pra amizade, pra tudo. Do que duas pessoas mal, as duas na merda e juntas. Não tem essa não, cara. Não tem essa. A vida é muito curta pra você estar nessa aí. Você não é Jesus. Eu não sou Jesus. Ninguém é Jesus. Arquivo de riqueza número 8. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem a autopromoção. Isso aqui é muito verdade também, porque as pessoas pobres, elas se colocam para baixo. Não é que você vai chegar igual um pau no cu e dizer, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, cara. É de você saber vender a sua imagem de uma pessoa boa, uma pessoa simpática e tudo. E de você também saber vender coisas mesmo. Em si, você saber vender. Tudo é venda. De quando você tem um sentimento ruim relacionado à venda, eu não gosto de vender, todo vendedor é um pau no cu que quer lhe passar coisa, eu tenho preguiça de vender, eu tenho preguiça de aprender a vender. Caralho, cara. Caralho. Se você não aprender, se você não quiser realmente aprender isso e gostar disso, você não vai prosperar. Porque para ganhar muito dinheiro, querendo ou não, você vai ter que vender. Você vai ter que vender. E quando você tem um sentimento negativo em relação a qualquer coisa, existe uma história por trás, existe uma crença por trás. Existe aquela história lá. Nenhum pensamento, eu vou falar isso aí 800 vezes, porque é muito verdadeiro. Nenhum pensamento tá na sua cabeça de graça, cara. Ele não tá morando aí de graça. Ele tem um aluguel a pagar. E o aluguel a pagar é uma crença que quando menos você perceber, ela vai estar lá, jogando contra você. E aí você pensa, caralho, bicho, parece que minha mente ela quer acabar comigo. Não, são suas crenças. Reconheça elas e busque alterar, mudar elas. Enfim. Arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Exatamente. Tá dito já. A pessoa pobre, ela busca problema para cada solução que se aparece. E o bicho, eu sempre odiei muito. Mas quando você vai convivendo cada vez mais com pessoas que reclamam e que botam dificuldade em tudo, você vai se tornando essa pessoa também. E quanto menos você percebe, você tá lá. A pessoa pede para você comprar um pão, aí você diz, não, você dá 800 desculpas. Meu Deus, cara. Tá que pariu. É uma coisa, olha só. Esse fato de que você conviver com pessoas de determinada maneira, isso é muito contagioso. É como eu falei, você aprende e você cria crenças através das palavras que lhe são ditas, dos exemplos que você vê e de situações. Então, com amigos, com família, com tudo isso aí, você tem essas três coisas acontecendo 24 horas por dia. Então, você tem que selecionar muito bem as pessoas que estão ao seu redor. Pelo menos as que você pode selecionar, que são os amigos e relacionamento. E os seus pais, seus parentes, você busca evitar. Pelo menos por um período. Sei lá. Enfim. Arquivo de riqueza número 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas pobres, de mentalidade pobre, são péssimas recebedoras.
É aquela pessoa, né, que ela fica naquela vibe de, eu não mereço ganhar um presente, eu não mereço receber nada. Isso aqui, ela fica sempre se colocando pra baixo, achando que assim tá sendo humilde. Não, cara, você tá sendo só besta mesmo. E é como no próprio livro diz aqui, esse negócio de dar e receber e de que você dá é mais proveitoso do que você receber, é matematicamente impossível que pra uma pessoa dar, a outra vai ter que receber. E pelo amor de Deus, cara, não vem com piadinha de quinta série agora não, cara. Leva a sério essa história. Eu sei que eu mesmo faria. Vai dar, né? Vai dar. Mas enfim, doar. Pra um doar, o outro vai ter que receber. Então saiba receber e saiba doar também. Saiba ser humilde ao ponto de receber uma doação, ou um presente, ou uma ajuda, ou caralho. E também ao ponto de você doar o seu tempo, seu dinheiro, tudo que você quiser. Estamos indo pro final já aqui, ó. Arquivo de riqueza número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre, elas preferem ser remuneradas pelo seu tempo que despendem. Então assim, as pessoas pobres, elas têm muito medo de ir pro campo de batalha, que eu odeio essa expressão, mas enfim. Elas têm muito medo de ir pra ação, pra atividade, porque elas não confiam no potencial delas. E aí, tipo assim, se elas já estão no emprego que já garante, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, elas não vão ter o mínimo de desconforto de ter que se tornar melhor, de ser uma pessoa melhor. Elas vão conseguir continuar sendo as pessoas que elas são. Elas não precisarão aprender nada, não precisarão mudar nada, não vão precisar mudar crença, não vão precisar estudar sobre nada, não vão precisar se adequar a nada. Simplesmente vão fazer o mínimo possível para não ser demitida. E, obviamente, sempre em cima de pressão atrás de pressão. Se deixar todo mundo solto, vira uma suruba ao céu aberto. Dedo no cu e gritaria. Mas justamente, se você vive através do pagamento do seu tempo, você nunca vai ser rico. Porque o tempo, ele é finito. E produtos são infinitos. Você tem 24 horas por dia. Se você trabalhar as 24 horas por dia por R$ 1.000, você tem R$ 24.000 por dia. Um exemplo. Mas se você vende 25 produtos de R$ 1.000, você tem R$ 25.000. E ao mesmo tempo você pode no mesmo dia você vender 50 produtos de R$ 1.000. Ou de R$ 100 e dar, enfim, de 1 milhão, o que seja. É uma coisa que é infinita. Caralho, porra de um bichinho aqui me mordendo. Arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam, eu posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, eu posso ter uma coisa ou a outra. Tipo assim, isso aqui significa o quê? Ou eu vou ser rico, ou eu vou ter tempo. Ou eu vou ser rico, ou eu vou ter uma família. Ou eu sou feliz, ou eu vou ser rico. Ou, por exemplo, no meu caso mesmo, eu pensava muito o seguinte: ou eu vou trabalhar e fazer rendas para ganhar muito dinheiro, independente da música, ou então eu vou poder me desenvolver na música. Eu não chegava a pensar. Hoje em dia, muito menos.
essa crença ela tá muito menos ativa. Mas antes era muito claro isso aí. Eu sempre pensava ou uma coisa ou outra. Não existia aquele meio termo de você ter várias rendas além da música e mesmo assim ainda poder fazer show e o diabo, gravar música e tudo, viver a música em si. É sempre essa dicotomia. Ou eu faço uma coisa ou outra. E geralmente sempre comparações burras e negativas. Enfim. Arquivo de riqueza número 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Isso aí significa que o dinheiro para a pessoa pobre ela é só o dinheiro em si. Ela não leva em conta patrimônio, investimentos, valorização de seus investimentos, renda passiva, nada disso. Simplesmente elas pensam que para você ganhar dinheiro você vai ter que trabalhar ativamente e ponto final. Não existe outra forma. É daquela forma e ponto. Aí por isso que muitas das vezes a pessoa acaba desanimando. Diz, caralho, eu vou me matar aqui pra ficar rico. E não, cara. Não é exatamente assim. Você pode ter N maneiras de você chegar até o dinheiro. E depois você pegar esse dinheiro e fazer com que ele trabalhe pra você. E no meu exemplo mesmo, em que eu tava indo pra uma vibe de que eu tava trabalhando pro dinheiro, cara. Eu era escravo do dinheiro. Quando você tem dívida, você vira um escravo. Você vai ter que fazer coisas que você não quer. Você vai ter que trabalhar em lugares que você não quer. É uma parada muito macacau. Enfim. Arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal seu dinheiro. Isso é muito verdade também. E eu sirvo de exemplo disso. E eu já estava pensando nisso e hoje ainda é muito mais claro para mim. A forma como você administra R$1.000, ela vai ser a mesma forma como você vai administrar R$100.000, R$1.000.000. Então se você não consegue administrar R$1.000, imagina com 1 milhão. Você vai fazer uma dívida de 50 milhões. Você vai desgraçar a sua vida. E até por isso, pelo instinto de sobrevivência, o seu inconsciente faz com que você sempre fique na média. Nem evolua demais para você ganhar muito dinheiro e nem fique tanto na merda. Você fica sempre na merda, aquela merda mais confortável. Arquivo de riqueza número 15. Faltam só esse mais 3. Mais 2, na verdade. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. É justamente o que eu acabei de falar. Que é você sempre viver como escravo do dinheiro. Para pagar as dívidas, para correr atrás do prejuízo que você fez. Aí você não tem investimento, você não tem uma conta de poupança, você não tem uma reserva de emergência, você não tem nada. Você simplesmente vive aleatoriamente, como se estivesse vivendo uma roleta russa por dia. Arquivo de riqueza número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. É justamente isso. E não é nem só medo, é também as crenças negativas. Que o medo vem justamente das crenças negativas. É exatamente aí que as crenças entram. Quando você tem que fazer alguma coisa, quando tem um problema ali, quando você realmente tem que desabrochar, você vai sentir medo. E aí você vai, em vez de chegar e resolver, buscar formas de resolver, você vai se retrair. Você vai se esconder. Você vai se esconder atrás da bebida,
da comida, do sexo, da pornografia, das drogas, dos jogos, das apostas, sei lá. Hoje em dia tem muitas formas de você se esconder, né? Mas cada vez menos as pessoas estão dispostas a enfrentar. Arquivo de riqueza número 17, para finalizar. Eu sei, cara, que tô indo dormir mais tarde, mas enfim, vai valer a pena. As pessoas ricas é, aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Isso é muito verdade. Muito verdade. Você pega uma pessoa pobre, pergunta quantos livros ela leu nos últimos 4 anos. Geralmente é 0. E se lê um ou outro, geralmente é romance. Que é só uma perda de tempo. É basicamente a mesma coisa que você ligar uma novela. Não vai servir de rigorosamente nada. Porra nenhuma. E pra você mudar, você vai ter que ser exposta. Você vai ter que se expor a ideias novas, ideias diferentes. E os melhores exemplos são livros, seminários, vídeos, cursos. É isso aí. Então, se você não aprende, você não busca aprender, cara, como é que você vai ter resultado diferente, cara? Obviamente que depois de aprender, você vai ter que executar isso aí. Tudo que você aprendeu, senão fica só na punheta mental. Mas, eu tô levando em conta isso aí. Se a pessoa não chega nem a aprender, como é que ela vai mudar? Mas enfim, paizão. Esse podcast vai chegando ao final. E foi bem proveitoso. Caralho, bicho. Foi bem proveitoso. Eu sei que eu poderia já estar dormindo. E eu sei que também eu tava pensando em dormir bem mais cedo hoje. Mas valeu a pena. Porque em uma tarde eu li esse livro inteiro. Livro que eu tava há 4 anos para ler. E eu vi, por mais que eu goste de ler muitas coisas, e ver muitos vídeos e tudo, eu vi o quanto é que eu tava vivendo como um zumbi. Eu tava em transe. Muitas dessas coisas aqui eu já sabia. Mas não adianta você saber. Você tem que se lembrar. Tipo assim, você pode saber que seu nome é Chapeuzinho Vermelho. Mas se você não se lembrar disso, não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que lembrar das coisas importantes. Para que isso aí seja internalizado de forma profunda e que saia do nível de pensamento e vá para um nível de atitude e, consequentemente, de resultados. Enfim, cara, foi uma coisa bem interessante esse episódio aqui. Um belíssimo papo de coach. Mas enfim, são coisas realmente que vão fazer a pessoa ter uma boa vida. Vão fazer essa pessoa evoluir. Essas coisas realmente são verdades inegociáveis, cara. São inegociáveis. Enfim, até o próximo episódio. Estamos juntos.